Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, em um formato um pouquinho diferente, né? Estamos aqui, eu, Lívia, a Polônia e meu pai, para conversar um pouquinho sobre os estudos que a gente iniciou aí durante essa pandemia, mais especificamente sobre o estudo do livro Nosso Lar, que eu sugeri, né, essa proposta aí de comentar um capítulo por semana. Nosso Lar é um livro que me encanta muito, um dos livros espíritas que me encanta muito. Eu tinha lido algumas vezes esse livro aí durante a vida, já tinha participado de alguns estudos, como eu falo lá no começo, né, daquele projeto. Mas foi muito diferente essa experiência de estudar para compartilhar uns comentários gerais, chamar atenção para alguns pontos importantes. E como a gente sempre fala, né, a proposta era, assim como é a proposta dos evangelhos, né, das atividades aí que a gente faz diariamente, desde que começou a pandemia, o objetivo era tocar em pontos que chamassem atenção para as mudanças de pensamento e atitude que a gente pode assumir no dia a dia, aos poucos. E também, como eu falei no começo, no prefácio lá, né, há 50 semanas atrás, né, que a gente seguiu 50 semanas certinha, o André, ele é um pouco mais próximo da nossa realidade, né? Então, se a gente, às vezes a gente lê uns livros assim, ou então vê histórias de pessoas encarnadas que são muito destaque, né? Então, Divaldo e Chico como missionários, a gente vê aí Rossandro e Haroldo, por exemplo, Raul Teixeira, com tarefas de oratória espírita muito ativas, são missionários também que fazem muita diferença. E mesmo esses, né, que estão encarnados, que são pessoas mais comuns, eles se parece para mim que eles estão numa situação ainda um pouco mais diferenciada que a nossa, assim. E o André mostrando seus erros, né, mostrando as suas fragilidades. E aí, durante o livro, ele se encontrando com pessoas que ele machucou aqui na Terra de alguma forma, que faziam ele sentir vergonha de algumas atitudes. Eu acho que mexe mais com a gente, assim. É uma pessoa comum que cometeu erros e talvez erros maiores ou menores que os que a gente comete e relata para a gente a sua experiência no outro plano e continua, né? Porque a série continua, o aprendizado dele continua e a gente aprendeu a respeitar enormemente esses livros, né, ditados por ele ao longo aí das décadas de espiritismo, principalmente da fonte de onde ele veio, né, que é o Chico. Então, para mim foi uma experiência muito boa, desafiadora, né, porque só no começo aí, só essa pandemia que me fez mostrar a cara, né, e falar, compartilhar um pouquinho aí do aprendizado que eu fui tendo ao longo da vida, né, desde que eu nasci no espiritismo. Então, para mim foi um abrir de portas, mudança de mentalidade, me fez estudar mais espiritismo nessa pandemia, me fez retomar o gosto pela leitura, porque eu fiquei um tempo só lendo livros técnicos, profissionais, e estava com muito pouca leitura espírita. Então, eu senti que esse momento de pandemia trouxe essa transformação muito importante para mim e para o movimento espírita e para os estudos do Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho, né? Você pensar, o centro lá pequenininho, né? Poucas pessoas em Cataguases, e a gente aqui agora, eu numa cidade, a Polônia em outra, meu pai em outra, e a gente fazendo coisas tão legais, né? E abrangendo mais pessoas, trocando ideias com mais pessoas. Então, isso para mim foi muito bom, muito positivo. Diga aí, pai. E uma coisa importante que você falou de nós três, cada um numa cidade, coitado do Paulo, ele levava 15 dias, uma semana para chegar na cidade para passar. Depois ele não podia voltar nas igrejas que ele tinha fundado, então ele fazia o quê? As cartas. E nós temos o que hoje na mão? Esse recurso da tecnologia que a gente pode, em questão de segundos, em 10 minutos, a gente pode resolver qualquer situação, desde que tenha sintonia, o que está acontecendo com ele. Muito bem, pode finalizar. E aproveitando que você falou aí das cartas de Paulo, nós
colocando, né, os vídeos no YouTube da casa, a gente está deixando um legado também, né? É como se fossem as cartas, porque quando alguém vai lá e procura algum tema, né, igual a gente já falou sobre fraternidade, procura Emmanuel, né, procura os temas lá dos capítulos que a gente está gravando, ou procura o Nosso Lar, um dos estudos, né, uma das contribuições que eles vão encontrar é da nossa casa. E isso é muito positivo, né? Porque vai ficar, né? Continua a nossa produção, pode atingir pessoas depois desse momento também. Muito bem, Apolônia. Dos estudos que você teve até hoje, desde quando você iniciou no Espiritismo, da surpresa que você teve ao trabalhar por 15 anos, mais ou menos, na visitação infantil, e os trabalhos mediúnicos que você faz também agora, junto com a gente, online, vídeo, né, conferência, no Serviço Mediúnica. O que você achou da exposição, tanto sua como do Evangelho, das obras de Emmanuel, mas especificamente, detalhadamente, da Lívia, que foi o Nosso Lar, que é o ícone dos livros de abertura do Chico para o espiritismo religioso no Brasil. É isso mesmo, amiga? É isso mesmo, né? Como a Lívia colocou, eu acho que a pandemia ela trouxe algumas coisas de positivo, né? E essa questão eu já tinha estudado o Evangelho, né? Uhum. Eu já tinha estudado o Livro dos Espíritos, eu já tinha feito essas leituras até para trabalhar lá na escola, aonde eu dirigi e tudo mais. É verdade. Uhum. Mas, durante a pandemia, na verdade, eu fiz em 2 momentos, né, a leitura do Evangelho. Sim. Porque eu tinha que passar no áudio, né, no vídeo. E Sim. aí, isso foi muito gratificante. E, assim, eu entendi o Evangelho e também entendi porque o Emmanuel falava para o Chico, leia de novo, estude de novo, né? Porque cada vez que você estuda, você entende de uma forma. É verdade. Entendeu? E cada vez que você estuda o Evangelho, é novo aprendizado que você adquire e você acaba guardando para você, né? Uhum. Então, quando eu vejo, por exemplo, hoje a gente fazendo aí o estudo de Emmanuel, por exemplo, poxa, tem coisas ali que é lógico que nós somos os primeiros a ouvir, né? Aquilo que a gente está falando. Mas são lições, são aprendizados, né? E a questão da Lívia fazer o Nosso Lar, fantástico. Eu achei, assim, fenomenal. Pelo jeito com que ela consegue fazer. Com certeza. Né? Ela pega uma leitura que é bem científica, porque os livros de André Luiz, eles são bem científicos, né? E ela conseguiu transformar esses capítulos em coisas muito esclarecedoras. Isto. E aí, as pessoas, para entender isto, é só pegar lá e puxar os capítulos e ouvir de novo, né? Eu já tinha lido o livro Nosso Lar, acho que também umas 2, 3 vezes, né? E já tinha assistido o filme e tudo mais. Mas, assim, ele é muito complementar esta forma com que a Lívia fez. Parabéns, Lívia. Obrigada. Eu queria ter essa dinâmica que você teve, porque realmente foi muito bom. Mas cada um tem essa dinâmica, como você falou. Você tem a dinâmica da parte da mediunidade, na parte do aprendizado. Todas essas conquistas que você teve, dos estudos, da dedicação, está cravado no seu cérebro espiritual. Por isso que a gente fala, eles falam que não. Eu já falei uma vez, a Lívia, ela tem facilidade de expressão, porque o serviço dela é assim também. E ela é atrevida, ela vai em frente, ela pega muitas coisas muito fáceis. E por isso também me sinto com mais responsabilidade de contribuir, porque eu não sou tímida, né? Não tenho vergonha de falar, ficava receosa de falar, né? De certa forma, assim, em nome da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não tem ninguém que sabe tudo, né? É tudo um aprendizado. Mas aí a gente divulgar na internet e qualquer um visualizar, e aquela coisa do julgamento, né? Aí o orgulho fala assim,
você julgada, você criticada, e deixar isso tudo de lado e começar a falar, independentemente do que as pessoas pensem, né? Porque de você vem um elogio, algumas pessoas podem não gostar, mas aí é aquela coisa, né? Por isso, diversas pessoas dando a sua contribuição, por isso diversos tipos de estudo do nosso lar disponíveis na internet, porque nem todo mundo agrada a todos e cada um tem uma forma de contribuir, né? Eu realmente não sou tímida, né? Gosto de falar, gosto de me comunicar. E assim, fico feliz por ter começado, por ter dado essa destravada. E só lembrando, né, ao pessoal que vai nos assistir, assim, o que eu fiz ali nos comentários foi um resumo, e assim, com a pitada da minha visão, da minha opinião, né, da trajetória, mas não substitui a leitura e a reflexão individual, né? Sim, a ideia é abrir portas, né? De repente despertar o interesse para quando as pessoas puderem efetivamente lerem o livro, mesmo já conhecendo a história, né? Eu ficava brava com meu pai, que nos estudos que ele fazia, né, presenciais lá, ele contava muito sobre os livros. Eu falava, pai, eu não gosto de spoiler, eu quero ler o livro, né? Eu quero ser surpreendida pelos acontecimentos. E ele falava assim, bobeira. Hoje eu entendo isso melhor, porque não importa se a gente já sabe como é que vai ser o desfecho. É aproveitar a trajetória, né? É saborear os pequenos detalhes, e detalhes que não são cobertos por um vídeo de 10, 15 minutos, né? Não substitui a leitura, mas desperta, que é um ponto importante. Mas não é difícil isso que você colocou agora, porque você lembra, para o pessoal saber, como nossos benfeitores conhecem bem a gente. Veio uma mensagem para ali, isso foi antes de você ir para Aracaju, não sei se foi 2008 ou 2009, falou uma palavra só para ela, coragem, tá aí, ela acabou de falar agora. Ela disse que tinha timidez, tinha medo de falar, responsabilidade. Quando você tem arquivado os conhecimentos, aquilo sai automaticamente, eles vão selecionando assim, ó. Não é isso, Apolônia? É isso mesmo. E o que eu acho interessante é assim, até eu que já li o livro, acho que umas 3 vezes, já assisti o filme umas 2, 3 vezes também, me deu vontade de reler o livro. Porque eu acho que hoje, se a pessoa for buscar a leitura, ela vai encontrar isso que você achou nos capítulos, né? Então, acho que ela consegue fazer um link do livro, da leitura, com aquilo que você colocou. Então, de repente, dá para despertar aí a curiosidade, né? A pessoa, a vontade também. Vai falar assim, mas ela falou aquilo, puxa vida, eu também acho. Ou então, não, ela falou aquilo, mas eu acho que prefere ser assim. Então, a opinião dessa pessoa vai despertar também. Exatamente isso que eu ia falar agora, porque a proposta do Espiritismo é você fazer uma reflexão crítica, não uma reflexão crítica inútil, né? Presa em palavras, de querer discordar. Não, uma reflexão crítica de realmente absorver aquilo da sua forma, e aquela coisa, cada vez que a gente lê, desperta um ponto diferente na nossa cabeça. Então, uma pessoa que tenha visto os vídeos, pegando o livro para ler, realmente ela pode ter essa experiência de falar assim, mas eu lembro da Lívia ter enxergado dessa forma, mas eu não sei se eu enxergo dessa, de repente eu enxergo de uma forma diferente, e não tem problema, porque é um aprendizado individual. O mais importante é a gente traduzir isso em mudança de comportamento e mudança de pensamento. É a gente ir despertando para quando a gente chegar do lado de lá, a gente ter uma percepção, uma consciência diferente da que o André teve. Já que a gente está se baseando na história dele, na experiência dele, por que não nos aproveitarmos do aprendizado dele e termos, por nossa vez, uma experiência diferente quando chegar a nossa vez de voltar, né, de retomar a nossa caminhada do lado de lá. Sim. Então, vamos lá. Como a gente falou... Pode falar, Polônia. Não, eu só queria completar que, assim, eu acho que a Polônia, eu nunca estudei tanto. Eu também. Eu também. Para vocês terem uma ideia, 24 horas, a Lívia falou que eu faço o quê, Lívia? Nossa, você respira espiritismo, parece beato. Por quê? Eu sou o mais necessitado.
Porque além cada coisa que eu vou passar, olha, 1 ano e meio de manhã e à noite, não é mole não, mas conforme vem o assunto, né, eu escolho o assunto na hora, a não ser que eu tenha uma sequência, né, quando eu pego um assunto, né? Então, o que acontece? O mais importante que vocês têm que entender, e o pessoal todo dos aprendizes, é que eu tenho 30 e poucos anos de bagagem. Eu fui para o Espiritismo para não entender por que meu filho tinha desencarnado, por conhecimento, eu queria saber. Então, do jeito que eu entrei, não é de cabeça, assim, que nem a pessoa fala, assim, não. Eu fui racionalmente, olhando, estudando, lendo as obras, frequentando o centro, como a Polônia sabe, tudo. As nossas escolas são um pouco rígidas, no Apóstolo Mateus, Aliança, né? Então, são tipo iniciados, né? Então, o que acontece? Isso aí foi me lapidando, preparando, mas eu senti uma vontade de passar para os outros. E como é que eu ia passar? Não, a igreja evangélica ou a igreja de outras religiões é diferente, porque uma coisa é, como que eu vou explicar? Cada um dá potencial dele agradando superficialmente, porque nenhum de nós conhece o espiritual direito, para falar assim, com todas as letras. Mas no meu caso, eu tinha como passar. Então, eu tinha uma vez por semana, às terça-feira, passando. O que eu li de livro é muita coisa que eu li mesmo. Aí, quando a gente vai conversar com as pessoas, você não consegue passar em 10 minutos numa entrevista, 20 minutos. Então, a hora que veio a pandemia, gente, parece que eles falaram assim, calma, você está sendo aquecimento, isso é só aquecimento. Você está sendo preparado. Isso foi o bibliotecário, e a Polônia sabe quem é ele. É um dos mais exigentes, vamos dizer assim, né? Dos benfeitores. Então, o que acontece? Hoje, eu me sinto, olha, vou falar para vocês, eu me sinto realizado na parte espiritual que eu queria divulgar. Por que eu falo isso aí? Porque, gente, olha só, os assuntos que nós estamos tratando, nós estamos vulgarizando no sentido belo. Positivo. Porque o Chico... Tornando popular. Isso, o Chico popularizou de tal maneira, mas a obra básica de de comunicação do plano espiritual é André Luiz com o nosso lar. Isso aí não tem dúvida, não tem um que se iguale a ele, porque é a vida dele, gente. Ele passou para fora tudo aquilo que tinha dentro dele. A maioria das histórias que a gente vê é uma espécie de biografia, coisas tipo assim, né? O dele não. O dele é perfeito. E, ó, são 16 livros, hein, gente? Tá certo que aí entra a parte científica, como a Polônia falou. Tem 2 livros aí que, para entender ele, é difícil. É o... Evolução em 2 Mundos. E aí, mediunidade... Mecanismos da mediunidade. São detalhes que, olha, gente... A literatura espírita ela é fabulosa, e pelo pouco que eu li, que tem muito. E história de personagens, então, que faliram. E esse livro que a Lívia vai começar, vai dar um puxão de orelha em todo aquele que se programa para... Não é isso, Lívia? Aqui, os mensageiros. Só queria complementar, até caminhando aí para o encerramento, que eu estava... continuando o que você estava comentando, falando que você teve muitos e muitos anos, né, décadas de leitura, participou aí da Escola de Aprendizes do Evangelho, da Aliança e tudo mais. E essa é uma coisa interessante no Espiritismo, que às vezes causa estranheza para algumas pessoas, porque assim, não tem ninguém que seja dono da verdade, né? A gente conhece referências, por exemplo, Haroldo, Raul Teixeira, Rossandro, que são Divaldo, né? Estudiosos, nem sempre com mediunidade, porque Divaldo é um caso com mediunidade. O Raul também. O Haroldo e o Rossandro são estudiosos que transferem, né, o seu aprendizado, assim como cada um de nós. Então, eles têm também o dom da oratória, eles têm um aprendizado e um jeito de compreender, inclusive cada um no seu canto, né? Cada um na sua área, na sua especialidade, porque o Rossandro... Chegou aqui agora. Oi, mãe. Você se mostrou agora, não? Oi, mãe. Porque o Rossandro, por exemplo, é psicólogo, né? O Haroldo, nem posso falar que ele é juiz, porque ele estuda tanta coisa. Só que nós, cada um com seu aprendizado, doa o que tem. E com isso, nós alcançamos pessoas que, às vezes, não se afinizam tanto ouvindo um orador que fala do espiritismo de uma forma muito mais específica, né? E a gente, principalmente misturando, né, com coisas do dia a dia, aprendizado, cobrando menos, né? Falando assim, ó, é um pouquinho por dia, né? É um pouquinho por dia. E assim, nós cometemos erros, né? Nenhum de nós 3 aqui somos santos, nem um pouco. Então, tudo que a gente fala, nós estamos tentando vivenciar, tentando colocar em prática no nosso dia a dia. E aí, neste livro aqui, nós vamos conhecer 2 lados, na verdade, né?
a preparação no mundo espiritual daqueles que vêm com a proposta de fazer um pouco mais. São espíritos que já têm condições de terem uma reencarnação planejada, claro, e estudam do outro lado para tentar não falhar. E além disso, e olha que podem ser nós, aqueles que vêm para aplicar mediunidade, aqueles que vêm para aplicar em uma determinada área específica, aqueles que vêm dentro do espiritismo, né, para desbravar. E, além disso, entender muito também, que é uma coisa que os livros do André Luiz trazem demais, a interação do mundo espiritual com a gente. Então, da mesma forma que a gente finalizou o livro do Nosso Lar, vendo o André se tornando um benfeitor da família, os livros do André Luiz nos mostram o quanto os mentores, grupos diversos, atuam junto à esfera da Terra. Eles não ficam lá em Nosso Lar trabalhando, cuidando de que... Não. É atendimento nas regiões de sofrimento, é atendimento intenso às nossas situações aqui na Terra. Quantas vezes nós estamos com o coração aberto para receber efetivamente esse carinho e esse cuidado, aí é com cada um. Mas nos faz ter a certeza de que a ajuda está sempre presente. Sim, com certeza. Deu o tempo? Tá bom, já deu. Tá bom. Apolônia? Então, na verdade, eu acho que nessa questão da pandemia, a doutrina ela cumpriu o seu papel, né? Porque nós, espíritas, nós discípulos, né? Qual é a nossa finalidade, o nosso objetivo? É divulgar os ensinamentos de Jesus, né? E eu acho que nessa pandemia a gente conseguiu levar isso adiante de uma forma mais plena do que se a gente estivesse dentro da casa espírita. Né? Eu acho que foi sensacional, foi muito bem espalhado esse 1 ano e meio de pandemia, gente. O que a irmã Lívia falou, o que a gente colocou. E agora também no Facebook, porque no Facebook está diário. Quando a Elisângela depois abriu uma página, falou, vou abrir a página, aí eu comando, falei, pode, ela que posta por mim, não é eu não. Ela ilustra, faz uma coisa, falei, tá se mirando. Então, gente, isso aí é muito... Como a Lívia falou, está arquivado, não tem como você fugir. Sim, é verdade. Agora, uma coisa importante, falar sobre os mensageiros, que é o próximo livro da Lívia, nós estamos sendo mensageiros, já começando a trabalhar sem saber. Eles são programados para vir. A gente tem uma programação até um pouco tímida quando vem. Mas nós estamos trabalhando, então nós estamos sendo futuro mensageiro amanhã. Por isso, gente, existem 2 letras importantes quando Jesus falou: orai e vigiai sem cessar. Pronto, isso aí é a regra para todas as situações nossas. Ou agora, no popular, presta atenção. É assim, sente a espiritualidade, sente as suas atitudes, compara uma coisa com a outra, fique atento, fique consciente do que está acontecendo. Não se deixa levar pelo mundo do jeito que ele é, acelerado, doido, materialista e tudo mais, porque a gente acaba, parece que escorregando para o fundo do poço se a gente não vigia e ora sem cessar. Por isso que são 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Para a gente escutar mais, absorver mais e falar menos. Então, estamos chegando no final, então? Vamos fazer encerramento? Eu faço hoje? A Lívia faz as vibrações. Então, meus amigos, era um comentário que a gente queria fazer, uma homenagem, primeiramente, a Emmanuel, a Chico e ao André Luiz pela coragem de dar o primeiro livro para ele, que a Lívia pegou, narrou, comentou muito bem, a Polônia, todos nós aqui são pessoas que estão participando no vídeo direto. Então, por isso, essa reunião, essas 3 pessoas foram muito importantes, tá? Vamos à finalização do nosso evangelho de hoje, com a Lívia fazendo as vibrações. Então, vamos relaxando os nossos corpos físicos, respirando lenta e profundamente. E enquanto inspiramos, que possamos colocar para dentro paz, aprendizado, alegria de viver, esperança em dias melhores. E quando expirarmos, vamos sentindo os nossos medos, a nossa falta de energia, a nossa insegurança saindo. E nesse momento, nós tenhamos a certeza, somos os primeiros beneficiados com essa sintonia de paz que estabelecemos, com a espiritualidade amiga.
Primeiramente com o nosso mentor individual, que é o mais próximo a cada um de nós, que sempre nos acompanha, que torce tanto para o nosso acerto. Vamos cumprimentando os mentores também do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que coordenam todos esses trabalhos que iniciamos na pandemia e os que existiam já antes disso tudo começar de forma online. Que possamos mentalizar o símbolo da casa, mentalizando todas aquelas borboletas se desprendendo, se multiplicando. E essas borboletas vão levando as nossas energias para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos de humanidade. Iniciando pelo nosso lar, mentalizando tudo iluminado, e essa luz que desejamos aos nossos familiares, que possamos desejar também aos nossos vizinhos, envolvendo todo o nosso bairro, cidade, estado, e também cobrindo todo o nosso querido Brasil. Nós que nos encontramos em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, que possamos nos unir em uma única vibração, mentalizando o contorno geográfico do Brasil iluminado. Oferecemos a Ismael, mentor da nossa pátria, as melhores energias para a condução do nosso querido Brasil, mentalizando os governantes, recebendo esse despertamento, sejam eles federais, estaduais ou municipais, para que essa energia toque seus corações e mentes, para que exerçam o poder de forma muito responsável. E essa energia se expande para os outros países. Vamos mentalizando as borboletas pousando em diferentes pontos, cobrindo todo o nosso globo terrestre, para que dirigentes e população de todos os países possam também receber esse benefício, que são especialmente distribuídos pelas fraternidades do espaço, que trabalham em diferentes frentes de atuação. Pensando em todo o nosso globo terrestre, onde houver um leito de dor e sofrimento, uma pessoa sentindo frio, fome, desespero, angústia, tristeza, que estas nossas energias levem alívio de dores e despertar dos corações. Para todos aqueles que têm o coração sensibilizado, que fazem algo pelo próximo, que receba as nossas energias em forma de ânimo para continuar seus trabalhos, para continuar e multiplicar ainda as suas ações no bem. As nossas vibrações se estendem para aqueles que já partiram para o outro lado, conhecidos e desconhecidos, em especial todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento e principalmente os que se encontram ainda persistindo no mal. Estas nossas energias são utilizadas para despertar seus corações. Assim, deixamos as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente e, por nossa vez, que possamos continuar orando e vigiando para que, em sintonia, sejamos sempre instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.